O GP da China foi um desafio todo diferentão para os pilotos e quem se deu bem foi o Lando Norris com a McLaren. McLaren que não esperava ir nada bem em Xangai e conseguiu um segundo lugar. A Ferrari ficou devendo, a Mercedes ficou devendo e o Max Verstappen pode ser um desafio diferente, pode ser uma pista que não se andava há 5 anos. Ele foi lá e venceu o sprint e venceu o GP da China também. Eu sou a Juliane Serrazoli, sou jornalista, estou na minha 14ª temporada cobrindo a Fórmula 1. Estava lá na China, já estou de volta aqui para explicar tudo o que aconteceu nessa corrida aqui no Ju Responde. Vocês que já assistem o Ju Responde já sabem, mas sempre vale a pena lembrar, o Ju Responde, eu seleciono perguntas que são enviadas para mim no meu Instagram, no MyF1Live. Sempre depois da corrida, colocam uma caixinha de perguntas por lá. Fiquem à vontade para participar das próximas. E o campeão de dúvidas foi Lance Stroll. Até onde vai a paciência do próprio pai dele, do Lawrence Stroll, com os erros e com a falta de desempenho dele em relação ao Fernando Alonso. Também muitas perguntas mesmo sobre a McLaren que achava que ia virar abóbora nesse final de semana e não virou. O que aconteceu? O Pérez, por que ele não consegue ultrapassar ninguém? Também dúvidas sobre a estratégia do Fernando Alonso, sobre a Mercedes parece que realmente não vai nesse tipo de regulamento. Dúvidas sobre a Red Bull, por que o pessoal não copia os pitstops da Red Bull, que são muito bons, sobre a conversa de Verstappen na Mercedes, morreu, não morreu essa história, e também uma dúvida sobre a China, o que mudou na China nesses últimos 5 anos em que a Fórmula 1 não esteve por lá. Então, vamos começar pelo Stroll. Quanto tempo o Stroll, pai, vai deixar o Júnior atrapalhar a equipe? Eu estava conversando com o Will Buxton nesse final de semana e ele falou para mim, eu fiz uma pergunta para o Lance Stroll que eu sempre faço, todo ano sempre faço. E aí, as negociações do seu contrato para o ano que vem? E sempre ele dá uma resposta meio engraçadinha, fala assim, eu conheço bem o dono, a gente já começou a negociar, alguma coisa assim, porque, é claro, o pai dele é o dono da equipe. E ele falou que dessa vez, foi inclusive na China, o Lance Stroll falou, não sei. Não, ele não falou não sei, mas ele fez assim, contrato de um jeito que ele, o Will Buxton, achou um pouco estranho, como se ele não tivesse com muita vontade de renovar esse contrato. E eu vejo que o limite é quando o Lance decidir que ele cansou da brincadeira e quer ir fazer outra coisa da vida, mais do que porque todo o projeto que o pai dele está fazendo inclui torná-lo campeão do mundo. Esse é um grande sonho, objetivo do Lawrence Stroll, e o que ele está fazendo na equipe, esse projeto é extremamente ambicioso, e o que se espera dessa equipe em 2026 é um salto importante. Em 2026 eles vão ter o motor Honda, que é o melhor motor atualmente, é claro que muda a regra, mas a Honda espera-se que eles estejam muito bem posicionados. A equipe de fábrica da Honda, equipe também da Aramco que ajudou a FIA a fazer esse regulamento de combustíveis, o combustível muito importante, o combustível biocombustível que a Fórmula 1 vai usar em 2026, e tem a fábrica nova, com todas as instalações, com tudo do bom e do melhor. O Lawrence Stroll não vai ter feito tudo isso para desistir do filho dele antes de ver esse projeto culminar, que é isso que vai acontecer em 2026. Então, eu só vejo ele fora se ele quiser. Partindo para a segunda pergunta, a McLaren passou a semana chorando as pitangas, mas andou muito bem. Por quê? O que aconteceu? Bom, nem eles sabiam depois da corrida o que tinha acontecido, mas teve um engenheiro da McLaren que deu uma pista bastante boa. A superfície do circuito de Xangai recebeu um tratamento que a Fórmula 1 nunca tinha visto antes. E esse tratamento estava fazendo com que os pneus traseiros, na superfície deles, a superfície aumentava de temperatura. Quando a gente fala de degradação térmica de um pneu de Fórmula 1, essa degradação vem de dentro do pneu, não vem da superfície. O que estava acontecendo era um aumento bastante grande na temperatura da superfície do pneu, e principalmente do pneu traseiro. Então, o grande desafio para as equipes para fazerem o acerto do carro era equilibrar isso, fazer com que o pneu dianteiro
também tivesse um aumento na temperatura. E para fazer isso, você faz o carro escorregar, então você faz o carro sair de frente. Então os engenheiros estavam provocando saídas diferentes dos carros. E pelo que a gente viu na sprint, depois da sprint, que eles perceberam mais isso e que eles fizeram umas mudanças, aproveitando que foi a primeira vez durante o final de semana de sprint que foi permitido pelo regulamento fazer mudanças no acerto do carro entre a sprint e a competição principal, né, a classificação e a corrida. E a Ferrari, pelo que a gente ouviu dos pilotos, eles mudaram bastante a configuração do carro e o carro estava bem mais dianteiro na corrida. Então talvez a Ferrari tenha exagerado um pouco nessa tentativa de equilibrar a temperatura no pneu traseiro e dianteiro, e a Mercedes, principalmente com o Lewis Hamilton, ainda mais, né? O Hamilton falou que nunca teve um carro que saía tanto de frente na vida dele, e isso tem a ver com esse equilíbrio que eles estavam tentando fazer na temperatura. Então, a minha leitura é que a McLaren achou esse equilíbrio de uma maneira melhor do que as outras equipes. Lembrando que, ainda na sprint, quando as Ferrari se livraram do Fernando Alonso, eles sumiram na frente da McLaren, né? Então foi realmente o problema e foi a mudança que eles fizeram da sprint para classificação. Agora falando sobre o Pérez, por que o Pérez tem tanta dificuldade de ultrapassar? Eu tenho a resposta para essa pergunta? Não tenho a resposta para essa pergunta. O que pode acontecer com alguns carros é que eles se comportam pior que outros quando eles estão com trânsito, quando eles estão com turbulência. Mas o que a gente sabe da Red Bull é que eles têm um DRS muito poderoso e mesmo assim ele tem dificuldade de ultrapassar. Eu nem vou comparar ele com o Verstappen, porque a gente sabe que o Verstappen é muito decidido nas ultrapassagens, então é um outro nível de pilotagem, mas realmente falta para o Pérez ser mais decidido nas ultrapassagens, e foi uma grande prova disso esse final de semana na China, né? Na sprint ele já ficou preso foi um trezinho de DRS, mas o DRS dele funciona melhor do que o DRS dos outros, né? E depois na corrida ele ficou 5 voltas atrás do Alonso no começo da corrida. Quando ele passou, o Verstappen já estava 5 segundos na frente. Por um lado, para a Red Bull foi bom, porque eles puderam fazer um double stack, né? Puderam parar os dois pilotos na mesma volta, fazendo uma estratégia de 2 paradas. E aí, como eles estavam fazendo 2 paradas e o Norris e o Leclerc estavam fazendo uma parada só, isso significou que os dois pilotos tiveram que abrir caminho no pelotão. O Verstappen abriu, ele passou o Leclerc e passou o Norris. O Pérez, que voltou mais para trás, não passou ninguém até que saiu o safety car. Então essa diferença entre o Verstappen e o Pérez aumentou nesse período, porque o Verstappen conseguiu passar os dois pilotos facilmente, o Pérez não passou ninguém, e aí quando sai o safety car virtual e depois o safety car total, a Red Bull é obrigada a chamar os seus dois pilotos, porque ficou tanto tempo a prova parada que chegou num limite ali que dava para colocar o pneu duro e ir até o final, chama os dois pilotos, aí o Pérez cai mais para trás ali, justamente porque ele não tinha feito essas ultrapassagens antes, e essa vantagem do Verstappen em relação a ele já era muito grande, né? E daí ele, depois da relargada, com todo mundo junto, ele consegue passar só o Leclerc, se não me engano, depois de 8 voltas, e nessas 8 voltas ele destrói o pneu dele e não consegue chegar no Norris. Então é algo que está fazendo ele ter um prejuízo bastante grande. Qual a explicação para o Alonso usar o pneu macio no final? Isso é uma explicação bastante interessante, porque mostra como é complexo esse mundo da Fórmula 1. A explicação simples é, ele não usou, ele parando ali naquele momento do safety car, ele teria que colocar o duro para ir até o final, mas ele não tinha um segundo jogo de composto duro, ele já tinha usado o primeiro antes. Ele foi um dos primeiros a parar, trocou o médio pelo duro e não tinha outro para colocar. E aí ele tinha a opção do médio e tinha a opção do macio, usou os dois, usou o médio primeiro porque estava todo mundo mais junto ali, então para usar a aderência a mais do pneu médio é preferível você usar quando está todo mundo mais junto, e depois ele colocou o médio no final. Agora, por que
a Aston Martin não tinha 2 pneus duros e não era a única, a Mercedes também não tinha, e várias equipes fizeram a aposta no médio macio. No final de semana de sprint, a classificação da sprint ela tem uma composição diferente de pneus. Lembra que tem que usar no SQ1 médio, SQ2 médio e só no SQ3 macio. Mas tem uma situação em que você não precisa usar o médio, que é quando chove. Lembra que na Áustria, no ano passado, choveu e depois a pista secou e eles puderam usar o pneu de pista seca. E aí estava liberado para usar o macio. Por causa daquilo, e porque teve equipe que ficou faltando pneu naquela ocasião, como tinha também a previsão de chuva e não sabia se seria forte, se não seria, se seria um cenário parecido com o da Áustria para essa sexta-feira da China, algumas equipes falaram, não, vamos usar o duro, vamos guardar esses macios aqui, que pode ser que a gente use o macio na classificação da sprint. Porque se der um chuvisquinho e daí puder voltar para o pneu de pista seca, já usa o macio, porque não tem que usar o médio, e aí você fica numa desvantagem muito grande usando o médio. Então, várias equipes estavam nesse mesmo barco que o Alonso estava também, mas eram casos, por exemplo, a McLaren com o Norris estava fazendo uma parada só, e o Oscar Piastri ele tinha feito médio-médio, então ele tinha um jogo de duros. Então, o Carlos Sainz, por exemplo, ele não parou de novo. Então, outras equipes tinham outras soluções, mas o Alonso, como ele estava com um desgaste de pneus bastante alto, ele tinha que parar ali, e as duas opções que ele tinha era o médio e o macio. O que está acontecendo com a Mercedes? É só ladeira abaixo nesse regulamento. Bom, mais um final de semana difícil para Mercedes, mas pensando não só nesse final de semana, mas pensando globalmente nesse regulamento, né, já que essa é a pergunta, a Mercedes perdeu muito tempo atrás de coisa que não funcionou. Então começa lá com o mais famoso, que é o Zero Pod, que é uma coisa que a gente via muito claramente no carro, que era diferente, e eles insistiram por um segundo, começando um segundo ano nesse conceito, e várias outras coisinhas do carro que aparecem e desaparecem, porque elas não funcionam. Então a Mercedes está perdendo bastante tempo. Lembra, por exemplo, no teste do Bahrein, que eles tinham uma suspensão que dava para mudar onde que era a inserção da suspensão no chassi, que era uma coisa que nenhum outro carro tinha. Não se vê mais isso no carro da Mercedes. Então, é muito tempo perdido com várias coisas ao longo desses 2 anos e alguns meses aí, e parece haver na Mercedes uma resistência maior a pegar e falar, ó, quer saber, vamos copiar. Vamos simplesmente copiar, fazer o feijão com arroz aqui, e chega num momento, como a gente está no 3º ano desse mesmo regulamento, que copiar você vai ficar bastante atrás. O que eles estão tentando é achar alguma coisa, né? O Hamilton fala muito sobre isso, o Toto Wolff também, a silver bullet, né? Achar alguma coisa que vai dar um salto. E enquanto eles não acham, eles vão perdendo tempo apostando, né? A Mercedes com um tipo de mentalidade diferente do que a McLaren, por exemplo, que foi uma das primeiras equipes que olhou para a Red Bull e falou, é isso aqui que eu vou copiar, isso aqui que eu vou chamar de meu, e foi tentando entender aos poucos o que a Red Bull estava fazendo e foi trazendo várias coisas para o carro. E, bom, até agora, quem se deu melhor foi a McLaren. Por que as equipes não treinam os seus mecânicos para que eles fiquem eficientes como os mecânicos da Red Bull? Bom, isso é injusto, né? As equipes treinam os mecânicos, sim, a exaustão. Eu vejo muito isso antes da classificação, antes da corrida. Eles estão sempre testando pit stop, e é sempre uma coisa que é filmada. Eles têm várias câmeras, então não é uma coisa que eles estão testando só no cronômetro, mas é para ver exatamente o que não foi tão bem feito. E tem membros das equipes também que ficam filmando, que ficam tirando foto. Então é uma coisa bem científica esse ensaio, esse treinamento
de pit stop na Fórmula 1. Mas na Red Bull eu vejo o Jonathan Whitley, que é o cara que é considerado quem tem as ideias, as pequenas, que vão dar uns pequenos ganhos aqui e ali, que fazem com que os pitstops da Red Bull há tantos anos sejam muito fortes. Uma coisa que eu vi curiosa foi o Jonathan Whitley em cima de uma escada, porque na hora que eles estavam fazendo esse treinamento de pit stop antes da corrida, tinha bastante VIP andando no pit lane, e aí ele tem uma escadinha para olhar de cima a equipe fazendo esse treinamento. Isso é uma coisa que eu não vi em outras equipes. Não é por causa da escadinha do Jonathan Whitley que eles estão tão bem, né, nos pitstops, mas são algumas coisas que a equipe dele trouxe, como por exemplo a angulação que o mecânico fica segurando o pneu, uma angulação perfeita para ela entrar um pouquinho antes do que se você segurasse assim, por exemplo. Esse tipo de atenção mínima aos detalhes é o que faz diferença na Red Bull, tanto essa sincronia dos mecânicos quanto pelos equipamentos que eles usam, né? Várias vezes eles que trouxeram novidades aí nos equipamentos que vão tudo junto vai ajudar esses pitstops de 2 segundos ou um pouquinho abaixo de 2 segundos que a gente está vendo na Red Bull. Partindo para a reta final aí, esse papo do Verstappen para Mercedes, morreu ou não morreu? Acho que vocês viram os comentários, as frases aí do Toto Wolff e do Christian Horner depois da corrida da China. Os dois foram perguntados sobre isso e o Horner já adotou um tom meio jocoso, falando: por que o Toto fica falando sobre isso? Esse assunto não existe. Depois dessa entrevista, eu estava nas duas entrevistas, tá? Depois dessa entrevista do Horner, que algumas vezes ele falou assim, eu não vou falar o que eu tô pensando e tal, os microfones todos desligados, e ele falou, o que é isso? Ele tá falando do Max para não falar do carro dele? Eu falei, não, Christian, ele foi bombardeado de pergunta, e o que ele disse foi, se eu fosse o Verstappen, eu não sairia da Mercedes. Da Mercedes, não sairia da Red Bull, porque a Red Bull tem um carro muito forte. Mas o que o Max vê, o Jos e o Raymond é o empresário dele, eles veem outras camadas. Isso é o que o Verstappen tem dito pra gente também, e é por isso que os jornalistas vão lá e enchem o Christian Horner de pergunta e enchem o Toto Wolff de pergunta. Porque o Verstappen, em momento algum, ele fala, não, gente, eu vou ficar na Red Bull. Ele fala, o meu plano é ficar na Red Bull, contando que o ambiente esteja bom. O meu plano é estar na Red Bull, contando que os personagens principais permaneçam. Eu sempre falei, para mim é importante que haja uma continuidade. Repete isso desde a primeira corrida do ano. E isso é exatamente o que o Toto está falando. Isso quer dizer que o Verstappen vai sair? Não. Isso quer dizer que o Verstappen ele está colocando o seu ponto ali. O ponto não é que ele vai ficar, aconteça o que acontecer. Não pode virar a casa da mãe Joana na Red Bull, e é isso que o Verstappen está falando. Agora, o Verstappen, ele está numa posição muito privilegiada no mercado. Todas as equipes iriam lá e cancelariam contratos com outros pilotos que eles possam vir a ter contratos para ter um contrato com o Verstappen. Então ele não precisa fazer até o que alguém me disse assim, se o Verstappen jogar a bomba atômica no mercado, ele não precisa jogar uma bomba atômica no mercado nesse ano, né, para 2025. Ele pode esperar para ver o que a Red Bull vai fazer em 2026, o que a Mercedes vai fazer em 2026, ou seja lá quem tenha uma vaga para ele, e tomar a decisão depois, né? Acho que o Verstappen pode ficar um ano sem vencer um campeonato em 2026 e daí tomar a sua decisão, as portas vão estar abertas para ele. Então, ele não tem essa urgência de fazer essa mudança, mas, ao mesmo tempo, ele não fala com todas as letras que vai ficar. Ele sempre coloca nessas condicionais que eu citei. Então é por isso que a gente ainda está enchendo o saco do Horner e do Toto Wolff sobre esse assunto.
E para finalizar, uma pergunta sobre a China, se a China é realmente um país muito fechado ou se está mais aberto. É um caso único a China. Você vai para lá, você tem que usar algumas coisas, alguns aplicativos, por exemplo, que a gente não usa e eles usam lá. Eles não têm, quase não usam mais dinheiro para fazer pagamento e quase não usam mais o cartão fisicamente para fazer pagamento também. Eles usam muito o QR Code. Então, para usar o QR Code, e daí você coloca as informações do seu cartão de crédito dentro desse QR Code. E aí isso é dentro de um aplicativo deles, então você precisa de um aplicativo chinês. Tem alguma coisa, por exemplo, quando você vai, você conhece alguma pessoa lá e a pessoa fala: a próxima vez que você vier na China, entre em contato comigo, eu vou te levar para um jogo de futebol, ou vou te levar para comer uma comida chinesa muito boa, alguma coisa do tipo. Você fala: tá, mas como que eu vou entrar em contato com você? E aí a pessoa fala o seu e-mail, porque eles não usam WhatsApp, eles usam WeChat, eles usam outros tipos de aplicativo, eles não vão pegar seu Instagram, por exemplo, que eles não usam muito porque é bloqueado lá, tem que usar um VPN para conseguir acessar. Então, tem essas coisas que são diferentes, mas não é que é fechado, é que eles usam coisas que são deles. Na verdade, notícias, essas coisas assim, isso é tudo liberado na China. E eu fiquei bastante impressionada que eu fui outras vezes no GP da China. Muita diferença nesses 5 anos que a Fórmula 1 ficou fora. A cidade de Xangai, extremamente limpa. Xangai não era tão limpa assim. Tudo muito bonito, o paisagismo, as flores, a cidade muito bem cuidada. E eu não peguei trânsito. São 40 quilômetros do centro de Xangai até a pista. E eu não peguei trânsito em momento algum. Uma cidade com 25 milhões de pessoas e dia de semana, fim de semana, não peguei nenhum trânsito. Então eu fiquei positivamente muito impressionada com Xangai nessa viagem e também com os fãs, né? Realmente a China tinha alguns fãs muito dedicados que fazia fantasia, fazia um monte de coisa e agora não, a arquibancada estava toda lotada de fãs mesmo. Passei bastante lá na fanzone, o pessoal que sabia bastante de Fórmula 1, entendia bastante. Só não eram muitos, né? Porque foram colocados só 60 mil ingressos por dia para esse GP, mas vai aumentar para o ano que vem, porque existia realmente muita demanda. Os ingressos foram vendidos em 5 minutos, então foi uma grata surpresa para todo mundo na Fórmula 1 essa edição do GP da China. O Gil Responde vai ficando por aqui. Vocês viram que eu parei várias vezes, tem vários cortes no vídeo, porque a garganta tá seca de tanto voo voltando da China. Mas, bom, daqui a de uma semana mais 2 dias, eu estarei voando de novo para Miami. Depois de Miami tem Gil Responde também, então já vai pensando na sua pergunta aí para mandar para mim e eu tento responder por aqui. Até mais.